Graças e paz, irmãos. Uma boa noite de salvação a todos. Queria, nesse momento, pedir que os irmãos se colocassem em pés. Estaremos fazendo uma breve apresentação desse culto a Deus. E logo após, lendo uma mensagem em Provérbios, capítulo 10. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estar em Tua presença, Pai. Celebramos o nosso dia, a nossa saúde, as nossas vidas para Te servir, para celebrar também o Teu nome, ó Pai. Que a cada dia, Pai, nós possamos estar em Tua presença. Cada família que estiver aqui hoje, ó Pai, seja abençoada com uma correção, uma exortação, uma bênção, ó Pai. Seja aquilo que Tu tem preparado para esse tão grande dia, ao qual escolhemos para Te servir e para Te honrar e Te alegrar, ó Pai. Recebe o nosso louvor como um incenso suave a Ti, assim Te agradecemos em nome de Jesus. Ainda em pés, Provérbios capítulo 10, do verso 1 até o 12. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem ainda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Amém? Um grupo de adoração, celebrando a Deus essa noite. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós nessa noite, amém? Minha esperança
seu caminho é o Mestre, a sua esperança é o Mestre. Cante. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais lugar, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do Deus Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança É do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Deus Mestre. o meu caminho. Meu caminho é do Mestre. Oh, aleluia! Você que está juntamente conosco, adorando ao Senhor no seu lar, no seu serviço, aqui na igreja, adore ao Senhor, exalte a Ele. Enquanto você está adorando ao Senhor, está trabalhando ao seu favor, o Senhor está pelejando nas suas causas. Creia nesta noite, é a noite da tua vitória. Minha esperança é Na solidão, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Tentando me afastar da longe da presença. É do Mestre, meu coração é do meu Mestre. aleluia, O meu caminho santo é o Senhor. é do Mestre. Abra o seu coração e louve a Deus conosco com esse próximo louvor, a qual nós estaremos juntos aqui ministrando ao Senhor a sua vida. Eu quero convidar você a engrandecer o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e engrandecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Cidade do nosso Deus, o Santo bom. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode adorar ao Senhor. Você pode agradecer a Ele. Em nossas vidas, em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Adore ao Senhor juntamente conosco com o hino "O quão grande esse nome é", "O quão lindo esse nome é" nesta noite. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério se transforma. Cristo existe, eterno. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Deus. Deixou o céu, Deixou o céu
A morte venceu. A morte venceu. O vento A tua vazia agora está. O céu de agora, eu clamo agora. Foi ressuscitado, esse nome é. Decreta nesta noite a nome poderoso. Para finalizar, somente a primeira estrofe do louvor. e eras a palavra, respondeu aos discípulos. O mistério de sua glória, e feliz e rever. Para finalizar, oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo. Oh, quão lindo esse nome é. Sorte que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia! Uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Essa noite, o pastor Júlio vai nos trazer a mensagem. Então, estaremos apresentando ele mais uma vez nas mãos de Deus. Que ele seja o canal de tudo aquilo que Deus tem preparado para o nosso dia de hoje. E nesse momento peço que os irmãos entrem comigo em oração apresentando o pastor Júlio. Amém?
Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estar em tua presença, Deus. Agora o teu servo está aqui, Senhor, preparado para ministrar o que tu tens para a tua igreja, ó Pai. Que ele possa entregar tudo, ó Pai, conforme, ó Pai, o teu Espírito Santo, para que venhamos aprender, ó Pai, o caminho certo que nos levará ao final de tudo que é o céu, ó Deus. Que o Senhor esteja com ele e conosco até o final desse culto, recebendo tudo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pastor Júlio. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Como eu já percebi que vocês falam aqui, graça e paz. Amém? Graça e paz, povo? Povo de casa, graça e paz também. Tudo bem com vocês também? Creio que muitos estão conosco. Para quem não me conhecia, fico feliz em ver alguns rostos conhecidos aqui nessa noite. Agradecendo desde já o convite do pastor Fábio, amigo desde sempre, né? Tem mais alguns irmãos que crescemos jogando bola, tirando a tampa do dedão pelas ruas, aí, pelos campinhos de terra, né? Sonhando em ser um jogador de futebol. E hoje aqui estamos vivendo o maior sonho mais belo, que é ser servo de Jesus Cristo, né? Cremos que estamos no melhor lugar. Eu creio que nós estamos no melhor lugar. Então já deixo meus agradecimentos ao pastor Fábio pela confiança. Também trago o abraço do meu pastor Carlos de Barros, ali da Nona Ieque. Eu congrego ali, né? A minha esposa e minhas filhas estão no culto lá, estão desempenhando funções na igreja direta hoje. Então, só veio eu, né, junto com os irmãos aqui. Então, eu deixo o abraço do meu pastor também, a toda a igreja, todos os irmãos de casa. E vou pedir para os irmãos de abrirem a palavra do Senhor no livro de Jonas. Hoje eu falava com o Senhor sobre a palavra que Ele queria que trouxesse, e Ele me levou a um versículo na Bíblia que fala sobre uma geração perversa que estava pedindo sinal para Deus, e Deus falou que não haveria sinal, mas o sinal seria o que Jonas deixou para nós como lição. Eu quero que vocês abram no livro de Jonas, capítulo 4, vocês que têm Bíblia, vocês que trouxeram, acredito que vai passar aqui, capítulo 4. E há uma lição, acredito que a maioria já saiba, mas há uma lição bem importante para nós que somos a igreja de Jesus Cristo, nessa passagem, amém? Os irmãos encontraram? Vamos começar do 1 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor em Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu não sei se a tua Bíblia aí também tem um subtítulo chamado A Lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça. No fim, a fim de livrar do seu desconforto, Jonas, pois, se alegrou-se em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo qual pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho,
a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Os irmãos podem fechar a Bíblia. Todo mundo, né? Desde pequenininho, da escolinha bíblica, aqueles que tiveram a oportunidade de vir à igreja já desde a infância, uma das primeiras lições que mais marcam é exatamente o Jonas, né? A baleia, fugiu para Tarsis, foi jogado no mar. Eu acredito que todos vocês conhecem essa história. Falam muito sobre a desobediência de Jonas, o fato dele ter fugido quando Deus mandou ele pregar. Mas eu queria pontuar alguns detalhes bem importantes para a gente entender um pouquinho o lado de Jonas, que também não deixava, por mais que fosse um profeta, ele não deixou não era uma pessoa, ele não era um anjo, ele era humano também. E a nossa tendência nessa terra, à medida que vamos crescendo em Cristo Jesus, a nossa tendência é assim, que a nossa natureza divina, da qual é a nossa origem, através do sopro de Cristo, crescemos na nossa natureza espiritual, na nossa natureza divina. Mas muitas vezes, a nossa natureza humana, por tudo aquilo que aprendemos desde a nossa infância, ela tem uma tendência a nos puxar para aquilo que estamos acostumados. Acho que eu vou tentar ficar um pouquinho mais parado. Não é muito meu perfil, mas eu vou tentar. Às vezes eu esqueço que nessa situação que estamos vivendo, os cultos têm sido online e acompanhado pelas pessoas em casa. E para vocês terem uma ideia, Nínive era a capital da Síria. O reino da Síria era o reino daquela época. E eles tinham os judeus como inimigos mortais deles. Eles tinham vários inimigos no mundo espalhado, no mundo que se conhecia naquela época. Mas os judeus, eles tinham ódio. E os judeus, em contrapartida, também tinham um ódio muito grande do povo, daquele povo que se dizia povo do Senhor, porque o povo de Israel sempre pôde bater no peito e dizer: o nosso Deus é invencível. Através de ações de Deus no mundo inteiro, desde a época que Deus criou os céus e a terra, vindo lá desde Adão, Deus sempre revelou a sua glória através do povo que ele escolheu quando chamou Abraão. Nós podemos citar N passagens no Velho Testamento, até essa época de Jonas, a travessia do Mar Vermelho, como que Deus livrou o povo do Egito, a questão da própria mulher de Ló, ela virou sal através de uma palavra do Senhor que não era para olhar para trás. N situações que Deus mostrou quando Abraão foi conquistando nas suas lutas, indo a caminho da terra prometida. Depois, como o sucessor de Moisés também conseguiu abrir o Jordão e também conseguiu caminhar, derrubar muralhas de Jericó. Teve a situação de José quando ele foi governador. Eu esqueci o nome do sucessor de Moisés. Josué. Obrigado, pastor. Então assim, o mundo conhecia o povo de Israel. O mundo sabia quem que era o Deus de Israel. O mundo sabia quem que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E pelo fato, num certo orgulho, quando eu tenho, como que eu lido com o meu pai, quando eu sei que o meu pai é um herói, que o meu pai é invencível, quando eu tenho a convicção de que eu tenho o melhor pai do mundo, o que eu sinto? Orgulho. E eu expresso esse orgulho. E era assim que a nação de Israel fazia. E os assírios eram tidos naquela época, um império de quase 1000 anos, como o povo mais raivoso que já tinha existido. Para vocês terem uma ideia, falar para um judeu, mesmo que profeta, em nome de Deus, fosse em Nínive, na capital desta nação, desse império, era a mesma coisa que você pedir para uma pessoa caracterizada com roupa da império, ir lá na sede dos fanáticos e xingar os caras.
É morte. É pedir para morrer. E foi isso que Deus pediu para Jonas. Eu confundo Jonas com Jonatas porque o nome do meu filho é Jonatas. E aí, se alguém falasse para você, eu não sei se você... É a mesma coisa que você... Eu vou usar um outro exemplo que também é bem fácil. Que você, caracterizado de PSDB, fosse lá na cúpula do PT e xingasse e falasse que eles estavam tudo errado. São situações opostas, são visões totalmente diferentes, dos quais aqueles que defendem determinadas bandeiras se sentem orgulho da bandeira que defende. E qualquer pessoa que falasse ao contrário seria uma ofensa. No caso dos ninivitas, uma ofensa de morte. Para vocês terem uma ideia, a nação, quando eles iam passando, angariando e guerreando e puxando mais terras para o império, a nação que não se entregassem e não concordassem em pagar os seus impostos, eles pegavam, matavam todos os homens. Eles matavam as mulheres grávidas. E só que eles não chegavam assim e davam uma facada, uma espadada, uma paulada na cabeça e matavam ali, não. Eles amarravam, por exemplo, as pernas, puxavam nos cavalos. Você deve saber que lá no Oriente Médio, a grande maior parte, principalmente perto de Israel, a maior parte do deserto ele não é só de areia, é de pedra. Então os caminhos eram duros, eles eram compactos. Imagine uma pessoa sendo arrastada pelos cavalos. E quando chegava nos portões de Nínive, dentro da Síria, eles colocavam os corpos pendurados nas muralhas de Nínive, para que os povos que fossem chegando vissem que aquilo lá eram corpos de pessoas que estavam pendurados, que se não concordaram em se entregar ao rei da Síria. Eles eram muito malvados. Eles escalpelavam vivos e penduravam as pessoas em estacas de madeira pelo reto. E a pessoa morria agonizando naquele lugar. Isso era com todos os povos, mas eles tinham um ódio mortal de Israel. Então para Jonas ir lá era muito complicado. Só que Deus sabe o que fazer. Deus sempre soube o que fazer. De repente Deus... Não é para determinado lugar que Deus quer que você vá. Mas você insiste, você entra no barco. E Deus vai fazer de um jeito que você saia de lá e vai exatamente onde Ele quer que você vá. Do jeito que Ele quer que você vá. Porque não depende de nós. No começo do ano, antes de entrar essa pandemia que nós infelizmente estamos vivendo e não vemos a hora de que passe, muitos profetas na nação, no Brasil e no mundo falaram que esse ano era o ano 2020, um ano de alinhamento. Muitos usaram até uma questão técnica de oftalmologistas, que quando você vai no oftalmologista, ele tem que ficar... Quem já foi num exame de oftalmologia, viu que eles ficam mudando as lentes até a tua visão ficar perfeita. E eles chamam essa visão perfeita de 2020. Ou seja, era um ano de alinhamento. Você deve ter visto e ouvido ministrações de grandes homens da nação brasileira, por exemplo, o David Quila, a Nívia Soares, o pessoal lá da Lagoinha falou muito nisso, Clamor pelas Nações, Silas Malafaia, várias pessoas falaram no começo do ano que este ano Deus iria alinhar a sua igreja para a volta de Jesus Cristo. Jesus continua, Ele está voltando, Ele não para. Glória a Deus por isso. E nesse alinhamento, se você pegar todas as passagens da Bíblia, sempre quando houve um alinhamento, Deus teve que permitir situações difíceis, porque o propósito maior é alinhar quem? A igreja. Alinhar a igreja para quê? Para a chegada do rei. Quem prepara o caminho somos nós, a igreja. E Jonas tinha que fazer isso. Ou seja, Deus permite situações que nos colocam no estreito para nos alinharmos com a vontade dEle, para que o caminho por onde Jesus vai passar esteja plano. Lembra de Isaías? Depois João Batista pregou no começo do ministério, nos livros sinópticos ali no começo do Novo Testamento. Lembra? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho.
alinhar as veredas. Todos os lugares que forem caídos serão aterrados e plainados, para que venha o Rei da Glória. O que eu tô lendo sobre Jonas, e nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu e qual que é a verdadeira mensagem desse livro, para que a gente entenda que eu e você, nós que estamos aqui essa noite, os irmãos que estão acompanhando em casa e de repente os que vão assistir depois, entendamos que nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus, e não cabe mais a nossa vontade, porque Ele está vindo, Ele está voltando, e o caminho, quando Ele chegar, tem que estar preparado. Não tem escolha para o caminho, tem que estar preparado. E você, todos aqui, todos que estão ouvindo, todos que assistiram, todos têm a responsabilidade de um filho e de uma filha, de cooperar, de fazer a sua parte. Eu não sei se a tua parte é colocar a pedra, colocar a terra, ou se é socar ela, se é passar a máquina, se é jogar o asfalto, se é jogar o piche. Eu não sei qual que é a tua parte no processo de arrumar o caminho, mas você tem uma responsabilidade de filho para cumprir, neste tempo, nesses dias. Sabe por quê? Porque toda a humanidade anseia ardentemente a manifestação do Pai pelos filhos dele. É muito bom ser filho e ser filha do Pai. É muito bom porque pela adoção que nós temos direito a tudo. Tudo que é do Pai é nosso, tudo. É tudo nosso. Isso é muito bom. Porém, se eu quero ter maturidade para receber aquilo que já é meu, porque Deus, o Pai não libera um carro para um filho ou uma filha de 11 anos. Tem que completar 18, tirar a carteira para dirigir. Aí o pai fala assim, não, pode pegar. Pai, você não vai me dar um carro? Não, mas meu carro é teu, pode pegar, vai onde você quer. Não é assim que o pai faz? Deus não vai liberar nada para nós. Gálatas 4, Deus não libera nada. Se o filho for de menor, ele tem tutores e administradores para administrar a sua herança, porque ele precisa ter maturidade para poder receber aquilo que já é dele. E o que traz maturidade se não é a responsabilidade? Ou seja, é muito bom ser filho, mas para ser filho com as bênçãos de Deus, eu preciso ter responsabilidade de filho. Não basta eu chamar de pai só para aquilo que eu quero, para pedir o meu sorvete, para pedir o meu doce, para pedir para ir jogar bola, para pedir para ir brincar com a amiga, para jogar videogame, para eu ir trabalhar. Não basta apenas eu pedir para o meu pai que ele me abençoe com aquilo que eu quero. Eu tenho que ter a responsabilidade de filho para me posicionar e desenvolver a vontade dele. E Jonas teve dificuldade com isso. Aí você conhece a história. Quando Deus mandou, foi, eu acredito que um misto de medo, de preocupação e outra. Nessa época, nunca ninguém tinha pregue para outra nação. Alguém tem irmão adotivo aqui? Você foi adotada ou entrou alguém na família? Entrou na família, você era pequena quando isso aconteceu ou não? Qual que foi teu primeiro sentimento? Ah, você era o bebezinho? Ou não? Qual que é a reação de um filho quando você pega o filho de alguém no colo? Você que é mãe aqui. Você que é pai e já teve a situação de você pegar um sobrinho, um priminho, um filho de um amigo no colo. Que coisa mais. O que teu filho pequeno faz? Primeira coisa que ele vem, ele quer correr pro teu colo, porque ele não quer perder o teu colo. Jonas, ele queria Deus para o povo de Israel, para o povo judeu. Ele não queria repartir o pai com ninguém. Ele não queria. Isso é natural nosso, é do ser humano, não é? A palavra diz que o ser humano ele é perverso. A natureza humana ela é perversa e pecaminosa.
Ele não queria repartir o pai dele com ninguém, e ainda mais para um povo que só fazia mal, literalmente só aprontava e fazia mal de ruim que era. Ele fez o quê? Não, vou vazar, vou não. Aí vocês conhecem a história. Os ninivitas, eles eram muito místicos, eles acreditavam em boitatá, eles acreditavam que as almas das pessoas que eles mataram, na hora de sua morte, viriam pegá-los pelos pés. Eles eram um povo místico, eles acreditavam em fantasma, tanto é que eles tinham um monte de Deus lá. Quem já ficou muito tempo na praia ou numa piscina, ou lavando a roupa, lavando calçada, carro, aproveitou o feriado e lavou tudo que tinha para lavar, chega com o chinelão, os dedão chega a ficar branco, tudo enluvinhado. Agora pensa 3 dias no estômago de um peixe grande. O estômago naturalmente liberando enzimas para diluir aquilo que está dentro dele, e ele lá. Jonas recita num dos capítulos que ele vai até a morte. Lá ele clama ao Senhor. Às vezes a nossa rebeldia, a nossa desobediência nos leva à escuridão, nos leva lá para baixo, aonde até a gente vê que a gente não tem mais condição nenhuma de caminhar sozinho, que a gente não tem condição nenhuma de encontrar, que nada nesse mundo vai nos proporcionar o que a presença de Deus e os planos de Deus têm para a nossa vida. Aí quando ele clama, a baleia cuspiu ele para fora. E não sei, os ninivitas, eles tinham o maior deus deles era o deus do Nilo lá. O Nilo era um deus praticamente. A cidade, o Nilo passava, a cidade era fortificada, um quadradão. Por cima do Nilo, o Nilo corria pelo meio da cidade. As muralhas, elas tinham cerca de 5 metros, tinha partes que, mais baixa era de 3 metros a 6 metros, tinha alguns lugares que chegava a 9 metros de altura, as muralhas. Servia 3 carros, um do lado do outro, assim, na parte de cima da muralha, onde eles se concentravam. Ou seja, a cidade era tida como intransponível por povos de fora. Eles tinham moral para se acharem super poderosos, super malvados, e eles gostavam de ser malvados. Só que daí vem lá do Nilo um ser tudo esbranquiçado, tudo enrugado, 3 dias saindo. Imagine lá as ninivitas, no rio Nilo, lá lavando a roupa. Daqui a pouco sai de dentro do Nilo aquele troço. Elas já foram avisando, elas já foram fazendo propaganda. Rio, tá vindo o filho do Deus Nilo, tá vindo falar com a gente. Tudo maluca, imagine o medo, o cagaço. Como é que aparece do nada um ser tudo torto, parecendo um fantasma? Aí ele chega na cidade e começa a falar em nome de Deus, que se eles não se arrependessem, a cidade viria ao caos, acabaria, seria destruída. O rei o que fez? Ele não só mandou as pessoas, mas até os bebês e animais fazerem 3 dias de jejum, se vestir de pano de saco e ficar sobre as cinzas e se converter ao Deus de Israel. Deus sabe como faz. Deus sabe como fazer. De repente, se ele chega falando, só o jeito de andar de um judeu já era reconhecido, eles não iam conseguir nem chegar dentro de Nínive. Se ele entrasse no território da Síria, ele já seria morto, de repente, no começo da caminhada, antes de chegar em Nínive, na capital. Mas Deus sabe o que faz. Por isso que nós temos que confiar em Deus, independente da situação, independente do que está acontecendo, independente se está bom, se está ruim. Eu acredito que vocês já cantaram, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Então confie e espera. Se você canta, viva. Porque Deus tem sim propósito para você. Ele tem propósito para você. E a tua chamada é urgente, porque esse lugar precisa do Deus que você tem. Aí Deus poderia vir do céu, né? Mandar um anjo, como ele fazia no Velho Testamento. Mas ele ainda prefere transformar homens e mulheres como eu e você, para mostrar que ele é Deus e que ele é real, para que outras pessoas vejam que ele é real. Os seus vizinhos, o seu trabalho, a sua faculdade, eles precisam de Deus. Toda a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E somos nós
Aí beleza, eles se converteram. A gente leu o desgosto de Jonas, que ele ficou indignado que Deus perdoou aquela cidade de malvado, que fizeram muitas malvadezas para o povo de Israel. E ele estava indignado, falou assim: eu quero morrer porque se perdoa esse povo. Ou seja, filhinho birrentinho. Quantas vezes eu e você colocamos Deus na parede? Quantas vezes questionamos a Deus porque as coisas não estão acontecendo na minha vida? Quantas vezes pegamos Deus pelo colarinho e colocamos Ele na parede? Mas não entendemos que Deus tem um propósito maior na minha e na tua vida. E o propósito maior se chama manifestação da glória de Deus. Quantas vezes você já falou para Deus: eis-me aqui, usa-me? Quantas vezes você cantou aquele hino da nossa querida amiguinha Aline Barros? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Quantas vezes você cantou que você queria que Jesus se manifestasse através de você? Quantas vezes Deus falou com você de uma forma estarrecedora, você chorou que nem uma criança e: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer tua obra, independente do que seja, eu me entrego a ti, faz de mim a tua vontade. Muitas vezes Deus não fala qual que é o propósito exato para nós, Ele só fala para a gente preparar o caminho para Ele vir através de nós, até a gente chegar no céu. O propósito maior de tudo ainda é chegar no céu e levar o maior número de pessoas conosco. O teu propósito maior que Deus tem para mim, para você, para nós, é chegar no céu, é morar no céu e trazer o maior número de pessoas conosco. Como que a gente faz isso? Manifestação da glória de Deus. Como? Pelas atitudes, pela minha postura, como eu me posiciono. Sabe qual que é a manifestação? Você quer que, sabe, eu não estou falando de coisas mirabolantes, miraculosas, eu não estou falando, sabe, de grandes milagres que chegam numa nação quando ela está sendo apresentada a Jesus. O Brasil teve uma onda nos anos 80 de milagre, demônio sendo expulso, cadeira de roda, tudo quanto é tipo de livramento, defeituosos, cegos, mudos, falando, os milagres acontecendo. Se você for na África, você fala com um pastor que já foi para a África, ele fala assim: você quer ver milagre? Vamos para a África comigo, porque lá Jesus está sendo apresentado. O que Jesus mais fez no começo do ministério, se não for fazer milagre um atrás do outro, se apresentando, mostrando que Ele é Filho de Deus? Só que chega um momento que Ele já é presente, e daí Ele fala acerca do reino dEle, e que tem um propósito maior do que ficar dando coisas. Uma casa maior, um emprego melhor, tudo isso a gente corre atrás, a gente conquista, porque Deus, a gente vai fazendo a nossa parte, Deus abre portas. Ou seja, porque eu faço a minha parte, Deus abre portas. Não adianta Deus abrir a porta e eu não fazer minha parte. Ou seja, as coisas nós podemos conquistar com a ajuda de Cristo, sim. Mas Ele tem coisas maiores. Ele tem coisas maiores do que uma moto, do que um carro melhor, do que uma casa maior, do que uma Bíblia maior. Ele fala em Salmos: pede-me tua herança, que eu te darei nações. Ele tem pessoas para você. Pessoas, eu estou falando para todos aqui. Todos, você tem pessoas. Tem pessoas para vocês. Para todos aqui, tem pessoas. Tem pessoas aguardando a manifestação da glória do Pai através da tua vida. Mas o que é esse milagre? Milagre vai acontecer se Deus quiser. Mas o que a gente está falando é de postura. Sabe essa história, infelizmente, que tem aí na sociedade? Aquele crentinho araque. Olha lá mais um crentinho sendo preso. Sabe, a manifestação da glória de Deus que o mundo quer ver é o crente que testifica Jesus Cristo fazendo o que é certo, tratando bem as pessoas, não entrando em confusões. Sabe, crente não tem que ter esse negócio: eu não levo desaforo para casa. Os humilhados serão exaltados. E aí, Jonas fala da sua tristeza, que Deus teve misericórdia do seu maior inimigo.
Aí Deus coloca uma aboboreira lá para nascer, você conhece a história, e ele fica bravo de novo. E ali no final, Deus fala sobre o que ele deixou lá, e fala que aquela nação não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, quanto mais entre o bem e o mal. Não teria Deus compaixão daqueles que estão lá fora? Não teria Deus compaixão dos LGBT, das prostitutas, dos feminicidas, daqueles que roubam, que matam, aqueles que crescem numa cultura de uma comunidade que traficar e ser bandido é melhor do que ser trabalhador? Crescem aprendendo isso. O que eles querem ser? Eles não querem ser polícia, eles querem ser ladrão. E Deus não teria misericórdia deles? Deus não teria misericórdia de todo mundo? O que Deus está querendo dizer aqui, e que é o sinal de Jonas? A lição mais importante: se até do pior inimigo e maior inimigo do povo de Deus, Deus teve compaixão, quem dirá de mim e de você, que somos seus filhos? Ele liberou a graça para mim e para você, para que a gente pudesse de fato ser os seus filhos. E vivêssemos esse amor que Ele nos deixou. Lembra que Jesus falou: quem mais perdoa é mais? Me ajude, igreja. Quanto mais é perdoado, mais é amado. Lembra que Ele falou para a igreja, a terceira igreja, acho que é Filadélfia, o pastor me corrige se não for, lá em Apocalipse: está fazendo tudo filé, só que eu tenho contra ti, para que se arrependas e volte ao primeiro amor. Não é só referente à postura, aquela alegria de quando aceitei Jesus, tudo é Jesus, glória a Deus. Nós devíamos de viver assim o resto da vida, até chegar no céu e continuar fazendo isso. Isso também faz parte, mas ela está falando de perdoar, de ter misericórdia, de ter compaixão. Como é que eu vou manifestar a glória de Deus que há em mim? Como você vai manifestar a glória de Deus que há em você, se você não tem compaixão daqueles que precisam dessa manifestação? Enquanto eu não tenho compaixão, enquanto eu não tenho amor pelas pessoas que também precisam ser alcançadas pelo mesmo amor que me alcançou, eu não vou me alinhar para preparar o caminho do Senhor para vir para essas pessoas. E se essa mensagem de que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou por mim, por você e por aqueles que estão lá, não chegar neles, não vem Jesus, porque a única profecia que não se cumpriu de Mateus 24 é exatamente esta: que a minha palavra do meu reino será dita para toda criatura, então virá o fim. Se você for em Mateus 24, você vai lá, vai falar sobre as dores, sobre o princípio das dores, vai falar sobre o que aconteceria, de pai matando filho, filho matando avô, fome, peste, terremoto, desgraças naturais, enfim, tudo isso já aconteceu, já vem acontecendo há muito tempo. A única profecia que está lá em Mateus 24 é essa: toda criatura vai ouvir, ou seja, vai ter a oportunidade de aceitar Jesus, vai ter a oportunidade de saber que Jesus morreu na cruz para salvar a mim, a você e para quem não sabia. Quando toda criatura souber. Só que isso é preparar o caminho, ajudar a manifestar a glória de Deus para aqueles que estão lá. Que nem eu falei para você, se você procurar o dom espiritual de cura, Deus vai te dar. Se você se consagrar para isso, Deus vai liberar. Mas para cumprir esse dom espiritual, conforme apraz o coração dele. Se for de profetizar, ele vai liberar. Se for apenas falar em línguas para edificar a tua vida, ele vai liberar. Se for de milagres, ele vai liberar, conforme apraz o coração dele. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele usa a mula, ele usa pecador, ele usa o que ele quiser. João mesmo falou que se Deus quiser fazer suscitar das pedras adoradores para o reino de Deus, ele fará. Mas as coisas não é tudo na emoção, é na razão. Deus é um verbo. No princípio era o verbo. Ele é ação, ele é atitude. E ficar no comodismo nos leva a não ter atitudes de manifestação da glória de Deus. Ei, vamos lá viver algo melhor com Cristo.
É como se Jesus viesse essa noite e falasse para você: ei, vamos, levante-se, venha viver, venha pescar homens comigo. Você não conseguiu pegar nada desse lado, então joga a rede ali, ó. Só que tem que entrar com o barco no mar de novo para jogar a rede. Não adianta ficar parado, sentado na areia, na cadeira. Não foi isso para que Deus chamou a mim e a você. Não foi para ficar parado nessa cadeira aí. Tem algo para mim, para você fazer, eu vou te falar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da tua mente. Como? Com as coisas de Deus, para que você conheça qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável. Você que já fez alguma coisa, você que faz algo, você sabe que não há nada melhor, não há nada mais importante, não há nada mais gostoso que está sendo usado pelo Espírito Santo para desenvolver aquilo que Ele quer. Desde uma oração, desde passar um pano no chão, porque não cabe a mim o que vai acontecer com o fruto, mas cabe a mim permanecer frutificando. João 15:16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vás e deis frutos. E o mais importante, esse fruto permaneça. E ele não está falando: eu vou lá orar por uma família, eles têm que vir tudo para a igreja. Não, isso não cabe a mim, o que vai acontecer com o fruto. Quem convence é o Espírito Santo. Cabe a mim é continuar limpando a igreja. Se eu me comprometi a limpar a igreja, eu continuo limpando a igreja até que Jesus me libere algo que Ele queira diferente. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que te escolheu para algo. E João Batista pregou no começo lá: apresentai-vos com frutos de arrependimento. Lucas, Mateus e Marcos diz isso, mas especificamente em Lucas, porque ele dá alguns detalhes. O nosso querido irmão médico, ele coloca um pouquinho mais uns versículos a mais que dá uma riqueza. Apresentai frutos de arrependimento. Quais são esses frutos de arrependimento? Aí chega lá os publicanos: o que nós temos que fazer? Não cobre mais do que tem que ser cobrado. Aí chegam os soldados e nós: não judie das pessoas, não abuse da tua autoridade e fique satisfeito com o teu salário. Se você tiver 2 túnicas, dê uma. Se você tiver 2 panelas de arroz, dê uma. O que está querendo dizer? Se você mentia, não minta mais. Se você se comprometeu com Cristo, cumpra. Faz o certo, que é certo, mano. Eu não sei se teve alguém que já ficou com... eu vou falar português mesmo, nosso da vila. Preso. Eu nunca fiquei preso. Mas a gente sabe que lá na cadeia tem algumas leis lá, algumas regras lá. E se você e tem uma minissérie, eu vi isso, quem falou isso para mim foi o Rodolfo Abrantes. Não sei se vocês conhecem. Conhece ele, né? Ele, numa das suas ministrações, ele falou que estava vendo uma minissérie, não sei, na época de férias lá e tal, e o cara na cadeia, ele diz que é fascinado esses negócios de polícia e ladrão e tal. E o cara na cadeia lá, o braço direito do patrão lá fez uma parada errada dentro da cadeia. E ele chegou a falar com o patrão: o negócio é o seguinte, eu fiz isso. Aí o patrão falou assim: mano, mas aqui diz que se você fizer isso, tem que perder a mão, cara. Ele falou assim: pô, patrão, mas eu sou teu braço direito. Ele falou assim: mano, aqui o certo é certo. O certo é certo, mano. Isso aqui é lei, vai. Você quer que eu tire ou você mesmo quer tirar? O certo é certo. Até na cadeia os caras fazem o que é certo. E a gente conhece o que é certo. Eu e você, nós conhecemos o que é certo. Nós sabemos que a nossa própria consciência nos condena. Nós sabemos que Deus está nos chamando e muitas vezes nós não estamos querendo atender. Nós mesmos muitas vezes pedindo perdão para Deus porque nós não oramos mais do que poderíamos orar, o tanto que poderíamos orar. Quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes você pediu perdão assim como eu porque tem jejuado menos? Quantas vezes você pediu perdão para Deus porque você não tem tido vontade de vir à igreja, adorar o nome dEle e poder ter a honra, o privilégio de receber algo dEle, de estar com Ele, sabe? De abraçar Ele. Sabe o que é ter fogo dos ossos? Eu quero Jesus. Eu quero, como eu amo. Nada me tira isso. Nada me tira isso. Só eu mesmo posso ficar acomodado e não ter mais esse fogo e deixar esse fogo apagar. Mas o fogo dele nunca apaga.
Nunca apagará. Sabe quando João está lá revelando a revelação de Cristo para ele, que ele coloca lá que seus cabelos são como a neve, seus pés como bronze reluzente, seus olhos como chamas de fogo? Agora eu vou, todo crente faz isso, né? Mas é bom porque isso grava, sabia? Na mente da gente. Olha bem para a bulica dos olhos do meu irmão aí. Olha para aí, vê, o que você vê dentro da bulica dos olhos dele? Vira no rosto, que você que está com alguém perto aí, ó, tá de máscara, passou álcool, dá uma bisoiada. Se você não viveu essa experiência, chegue na frente do espelho e olhe bem na tua retina, naquela bolinha preta. Se você não vê o próprio reflexo teu. Se você chegar na frente de uma pessoa, quando você olhar na bulica preta, você vai ver o teu reflexo lá dentro da bulica do outro. Você vê o teu reflexo. Pegou aí? Sabe por que os olhos de Cristo estavam como fogo? Sabe por que quando Ele olha para você, os seus olhos a fogo? Porque Ele está vendo o teu reflexo. É o teu reflexo que está lá. Você vê o fogo no olho de Cristo, é o teu reflexo. O fogo de Cristo está em você. É assim que Ele te vê. Ele vê como um tocha. Ele vê você como uma tocha no reino de Deus, pegando fogo por Cristo, o fogo do Espírito Santo. É assim que Ele te vê. Quando João começa a pregar sobre isso, que ele começa a falar, ele até cita, voz do que clama no deserto. Coloca para nós aí, bênção, 40, Isaías 40, versículo 3. Só para a gente dar uma olhada junto. O que acontece quando o caminho está preparado? Está ali no 3, né? Antes da gente começar a ler, eu quero perguntar para você. Quantos aqui já sonharam em ser usados por Deus com grande glória e poder, para que o nome dele fosse glorificado? Quantos aqui? Levante sua mão. Deixa eu perguntar uma coisa. Você quer ainda ser usado por Deus? De uma forma diferenciada, para que o nome dele seja glorificado? Nós diminuímos, sim, mas que ele cresça? Continua sonhando? Vamos lá. Voz do que clama no deserto, preparai. Aqui também tem. O caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que era torcido se endireitará, e o que era áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse. O que vai acontecer? A glória do Senhor se manifestará. Teve uma época da minha vida que eu comecei a procurar. Quando eu entendi isso, eu comecei a procurar, a fazer o certo que é certo. Dentro de casa, no meu trabalho. Eu não parei de fazer de conta que jogo bola, porque eu só corro atrás da bola. Se eu tivesse a oportunidade de fazer academia, eu ia fazer. Se eu tivesse tempo também e dinheiro. Eu não deixei de fazer as coisas que são boas para mim também. Mas eu procurei fazer tudo com equilíbrio. Ter tempo para minha família, ter tempo para a igreja, ter tempo para o trabalho. E comecei a procurar fazer certo o que é certo. Eu comecei a procurar fazer o que a Bíblia diz. Eu comecei a tentar olhar para o próximo de uma outra forma. Eu procurei analisar, estudar mais um pouco sobre aquele tal do bom samaritano. E eu entendi que o bom samaritano ajudou aquele cara ali, não simplesmente porque ele apanhou e foi roubado e estava quase às mínguas ali morrendo. Eu entendi que ele já estava acostumado a fazer isso. Então para ele foi tudo normal. Quando alguém vem pedir alguma coisa para você, não interessa o que vai acontecer com o que você vai fazer com o teu dinheiro. Porque se você deu dinheiro já não é mais teu. A tua intenção de ajudar difere. Agora é óbvio que você sabe que o cara vai lá comprar pedra. Você também não vai dar dinheiro pro cara que vai comprar pedra. Vai lá, compra o lanche. Se marcar, ele vai lá, troca o lanche por pedra. São lisos, miseráveis.
mas a oferta é tua e a intenção do coração é teu. E quando você ajuda, você não ajuda só quem está arrebentado, você ajuda porque você está acostumado. É Cristo agindo em você. É Cristo agindo através de você. De repente você não dê só o dinheiro, mas você libere uma palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Profetize vida, pelo menos. Profetize libertação. Determine em nome de Jesus que através daquela oferta ele seja transformado. O bom samaritano estava acostumado a ajudar. Então para ele era normal ajudar. E quantas oportunidades de ajudar alguém a gente tem? Sabe, não se trata, fazer o certo que é certo, não se trata apenas de não fazer o errado, e sim sair da cadeira e fazer o que é certo. Não se trata apenas de parar a mentir e ficar em silêncio. Não, eu vou parar de mentir, mas vou falar a verdade. Fazer o certo que é certo está relacionado a não apenas deixar de fazer o que é certo, mas também não se omitir de fazê-lo. E eu comecei a perceber, é muito bom se consagrar, jejuar, mas a gente não está falando aqui de 7 dias de jejum, a gente não está falando de 40 dias no monte. Isso é bom fazer para edificar a minha vida, para eu ter vida com Deus, para eu ter tempo de qualidade com Cristo, porque o jejum é para tirar o jejum e a oração é para tirar as duas castas de demônios, perversidade e incredulidade. Você já deve ter visto aquele versículo que fala em Mateus que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Só que se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que os discípulos questionaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Aí Jesus falou assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa raiz, vai para lá e lança-te no mar, ela vai. Aí ele fala, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, não é quantidade de fé, é fé certa. Porque o grão de mostarda, quando planta, eles formam uma das maiores árvores frutíferas que existe no mundo. Ou seja, se tiver a fé certa, ela vai crescer. Você não precisa chegar com uma grande fé, você precisa só ter fé certa. Aí ele fala isso para os discípulos, mas a gente expulsou lá e não saiu. Daí ele explica, até quando vocês estarão comigo, ó povo incrédulo e perverso? Aí ele discerne sobre a raiz e tal, daí ele fala lá, esta casta de demônios, incredulidade e perversidade, só sai com jejum e oração. Ou seja, jejum e oração, o principal objetivo é me quebrar. Quebrar o meu eu natural. É bom, precisa de oração. O ministério não anda sem oração, sem jejum, sem consagração. Nenhum ministério, pessoal ou coletivo. Isso é fato. Só que quando eu faço o certo que é certo, a palavra de Deus, a boca de Deus diz que a manifestação da glória vem. Quando João preparou o caminho e Jesus veio, o que aconteceu? E eu comecei a perceber que muitas coisas começou a acontecer nos lugares que eu comecei a ir, depois de praticar o certo que é certo, que vinha uma glória de Deus que eu desconhecia, que eu vinha coisas novas que eu não via, vinha coisas que eu nem tinha pedido, nem tinha orado, nem tinha clamado para que acontecesse, começaram a acontecer, simplesmente porque eu fiz o certo que é certo. Sabe, não é nada mirabolante, não é sacrifício, é obediência. E fazer o certo é obedecer. E nisto vem a glória de Deus. Coloca para nós lá Atos 5, para eu estar finalizando. 5:32. Fazer o certo que é certo nada mais é do que ter um alinhamento. Eu gostaria que você que sabe ler, leia. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. E nós também, o Espírito, nós e também o Espírito Santo, que nos deu aqueles com A craseado, ou seja, você pode ler também para aqueles que lhe obedecem. Simples. Hoje Jesus me trouxe aqui para te falar sobre algo simples.
Faz o certo que é certo. Que você vai ver uma glória, uma manifestação de Deus através da tua vida irreconhecível, da qual você jamais teria visto. Porque Ele já deu para aqueles que obedecem, para aqueles que fazem o que é certo, para aqueles que não se omitem do seu chamado, para aqueles que se preocupam mais com o reino de Deus do que com o próprio reino. Época de alinhamento, precisa vir algumas coisas difíceis para alinhar a igreja, porque depois do tempo difícil, depois da tempestade, só fica de pé a árvore enraizada na rocha. Gente, eu concordo totalmente com os cuidados, mas a presença de Deus não pode se esfriar na nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa séria, que é muito difícil para todos os pastores no Brasil e no mundo que estão vivendo essa situação. A fé de muitos, por causa dessa pandemia e do comodismo de ficar em casa, muita gente não sente a mesma presença que sentia nos cultos. Vamos orar para que esses decretos se acabem, para que a gente possa estar em comunhão na casa do Pai, com o povo do Pai, com nossos irmãos, porque faz falta para quem quer Cristo. Está muito difícil de resgatar muita gente. E nós que somos enraizados em Cristo Jesus, precisamos começar a manifestar essa glória de Deus, que já está dentro de nós, que já está em nós. E a partir de hoje começa essa nova fase para você que tem esse sonho de viver coisas grandes. De pessoas te parar na rua e pedir para que você dê uma palavra. De você começar a conversar coisa com a pessoa, a primeira vez que você encontra com a pessoa, ela já fala a história da vida dela, porque ela começa a sentir segurança. E a alma se sente segura quando identifica o Espírito do Pai. A alma de qualquer pessoa é um porto seguro. O Espírito Santo, a presença de Deus, é um porto seguro para qualquer pessoa. E você é essa pessoa que tem o Espírito Santo. Você é a igreja, você é filho. Você é filha de Deus. Vamos lá. Vamos aplainar esse caminho para que a presença de Deus venha. E para encerrar, lembra que João Batista falou? Eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com fogo. Aí você vai estar ministrando, daqui a pouco você vê, está todo mundo pegando fogo e você não sabe por quê. Meu Deus, o que está acontecendo? Você vai pôr a mão nas pessoas, elas vão sentir, vão ser batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque você preparou o caminho para vir o fogo. Mas se você continuar vivendo da mesma forma, com os mesmos princípios de comodismo, eu preciso agir, você precisa agir, e Deus, o Espírito Santo está te encorajando a renovar as suas esperanças, a restaurar os seus sonhos. Ainda assim tem um Deus que realiza sonhos, ainda existe um Deus do impossível, mas o caminho tem que, para Ele vir, você precisa ser preparado, para Ele vir através de você, precisa ser preparado. E eu não preciso ficar chicoteando minhas costas com sacrifício, eu só preciso fazer o certo que é certo, mano. A dica de Jesus hoje para a manifestação da glória dele vir na tua vida é: faz o certo que é certo. Trata as pessoas com amor, perdoe, lembra? Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, ou seja, perdoa, porque quanto mais é perdoado, mais também é amado. Essa é a essência do perdão, essa é a essência do amor. Perdão, perdão. Se tem alguém para você, alguém te feriu, se alguém te machucou, liberar perdão não se trata de quem está certo e quem está errado. Se trata de liberar perdão, para que não vire mágoa, porque quando você magoa, você está matando o teu irmão aqui dentro. E João, primeira carta de João, capítulo 3, 15, diz: aquele que guarda a ofensa do seu irmão é homicida. E quem é homicida está indo contra o principal mandamento. João 34, 30 uma faca nas costas. Começa a profetizar para a tua vida. Começa a falar você mesmo: eu perdoo,
Em nome de Jesus eu vou perdoar. Aí daqui a pouco você começa a falar, chega lá na tua casa, lá, dobra o teu joelhinho. Jesus, eu sei que eu tenho que perdoar aquela pessoa. Tá difícil hoje, tá engolindo seco, mas eu vou perdoar. Se tem que perdoar, eu vou perdoar. Porque se você não perdoa o teu irmão, assim Deus também não te perdoa. A oração do Pai Nosso, eu acho que tinha aqui uns 2 versículos a mais. No final, lá depois que fala o amém, daí vem lá: pois se perdoares o teu irmão, aquele que machucou você, Jesus te perdoa. Se você não perdoar o teu irmão, tampouco Deus pode te perdoar. Sabe o que é perdão genuíno? Você conseguir olhar para aquela pessoa de pertinho, no olho, e não sentir dor. Aí você liberou perdão. Mas eu não consigo. Do dia para a noite a gente não consegue mesmo. A gente começa a praticar aos pouquinhos. E nisso o Espírito Santo vai nos ajudando a nos transformar. Quando a gente vê, a gente está perdoando sem querer perdoar até. Não é difícil. Só basta eu querer. E agora eu pergunto: quantos ainda querem a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida? Eu quero que se coloque de pé. Eu quero orar por vocês. Você que quer restaurar os seus sonhos, você que quer renovar as suas esperanças, você que quer desenvolver em nome de Jesus Cristo, não esqueça que o mundo aguarda a manifestação de Deus através da tua vida. O mundo está aguardando a manifestação da glória de Deus através da tua vida, vaso. E o massa é que quando Jesus fala, além da gente ouvir, a gente sente aqui. Pena que, por causa dessa pandemia, a gente não pode nem encostar no ombro do outro. Você sabe que uma videira, ela não cresce e não dá fruto se ela não estiver encostada no outro, sabia? As videiras têm aqueles negócios lá, aqueles palitos lá e os arames em cima, porque uma videira só dá fruto se ela tiver uma encostada na outra. Por isso que nós somos os ramos. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Nós temos que estar ligados uns nos outros, para que todos nós demos frutos. Está entendendo? Feche teus olhos. Você que quer restaurar essa manifestação da glória de Deus na tua vida, a humanidade através de você, coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus, que esta noite a sua glória seja um sinal, a sua unção seja um sinal para aqueles que atenderam o seu pedido e estão com a mão no coração. Eles querem restaurar alguma coisa, eles querem ter algo maior contigo, eles querem ter novas experiências, que eles consigam se preparar, para preparar o caminho da onde eles vão estar, para que o Senhor venha em fogo e glória, para que a manifestação da tua glória através da vida deles seja como fogo. Só você que está com a mão no coração, eu vou pedir para vir aqui na frente. Só você que entendeu e colocou a mão no coração, vem aqui. Mantenha o espaço só, por favor. Mas por favor, vem aqui. Me alcança o álcool fazendo favor para eu passar nas minhas mãos. Eu vou orar por alguns aqui. Me alcança o álcool fazendo favor. Vem aqui, irmão, eu quero orar por você. Eu vou me higienizar, tá, pessoal? Mas um detalhe, no 7 de setembro eu peguei Covid, fui positivado. A proporção ainda existe de que eu possa pegar, mas ela é bem pequena. E menor ainda é a proporção de transmissão. Mas mesmo assim, eu vou me higienizar. Feche teus olhos. Continue com a mão no coração. Senhor Jesus, eu preciso de um diácono, de uma diácona, de uma obreira aqui, por favor.
não há coordenação, não há julgamento. O único que poderia julgar contigo, o único que poderia julgar te amar por Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, se levantam para dizer que tu és o
pois sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, liberdade aqui. Glória a Deus. Quero que você aplaude o Senhor Jesus. Você dê a melhor salva de palmas. Eu quero agradecer ao pastor Fábio pela oportunidade. Os irmãos que ajudaram aí. Glória a Deus pela vida de vocês. E fico aí à disposição. Eu creio que logo aí no começo do ano a gente vai se ver. Em nome de Jesus, vamos alavancar o ministério infantil aí. E o Senhor tem muito a fazer através da sua vida. Fica firme, levanta da cadeira, abraça Jesus e vai. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Gratos somos pela palavra essa noite, pelos louvores, por tudo aquilo que Deus plantou em nosso coração essa noite. Os avisos serão que terça-feira tem ensaio do Ministério de Louvor, quinta-feira culto de oração, a partir das 20 horas, depois um período de palavra bem curto, os louvores e um período de palavra bem curto, de visto que é dia de semana e muitos têm afazeres. Então, às 20 horas começa o período de oração, termina 9h30, né? 20 às 20h40 oração. Isso. E o louvor, a palavra até 9h30. Então seria uma hora e meia de culto. Quem puder vir, tome as precauções, venha ao templo fazer esse período de oração e também de louvor e aprendizado. Do sábado teremos culto? Não? Só então, domingo estaremos com o culto da família, esse mesmo horário, às 19 horas.
Glória a Deus. Isso. A irmã Angelita está de luto, pediu oração. Então vamos interceder para que Deus acalente o coração, faça entender o momento e peça que Deus também conforte toda a sua família, né? Que essa nossa oração possa alcançar a todos. Estaremos fazendo essa oração no final. E qual louvor vocês vão cantar agora? Vão tocar agora? Para nós tirar a oferta. Atos 2. Vai ser só instrumental, tá? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ministrando a oferta geralmente no final de culto. E a gente sabe que todo mundo tem a ação do Espírito Santo sobre a vida. E aqui nós prezamos que contribua conforme o teu coração. Então, o que você sentiu de ofertar, você traz, coloca ali. Assim como você já ofertou o teu louvor essa noite, já ofertou a tua presença a Deus como culto, né? O seu corpo como culto. Então, aqueles que propuseram no seu coração, oferte com alegria. A recompensa vem de Deus. Mas que nem os antigos falavam, mas vai dobrar, vai multiplicar. Ele vai te dar a porção diária. Se você tiver fé, não irá faltar no seu lar e vai sobrejar para que você abençoe a outros necessitados. Então somente pela fé. Então contribua conforme Deus tocar no seu coração. Amém? Pode ofertar, irmão. A nossa esquerda aqui. Então, agora nessa oração estaremos apresentando todos os pedidos, também pedindo que Deus nos dê sabedoria para usar o dinheiro da oferta e também que Deus proteja na volta para nossos lares, para a honra e glória dele. Amém? Senhor, a irmã Lourdinha está de aniversário hoje. Então que Deus venha abençoar a irmã Lourdinha, obreira da casa de Deus, que Deus te dê força e sempre para que faça a obra dele. Sabemos que muitas vezes não está sendo vista, mas nos batidores é aquela que luta, guerreia, dá conselhos, exorta, nos ajuda a ficar firmes na presença de Deus. Que Deus prospere não só a sua vida, mas como todo o seu lar, em nome de Jesus. Então eu falo em nome da comunidade Azusa, que Deus te abençoe sempre. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por estar na tua presença. Agora colocamos, Senhor, a irmã, Senhor, que pediu, a Angelita, que o seu refrigério venha descer no seu coração nesse momento de luto e de tristeza. Também se compadecemos dela e de toda a sua família, ó Pai. Mas que o teu Espírito Santo possa estar ali com eles, ó Pai, nesse momento difícil, ó Pai, a qual perderam o seu ente querido. Também colocamos, Senhor, a Lourdinha na sua presença, ó Pai. Que Deus venha prosperar e abençoar ela no dia do seu aniversário, ó Pai. Que ela venha ser, Senhor, próspera na tua presença, Senhor, seguindo em obediência, ó Pai, e nos ajudando a enxergar Cristo todos os dias de nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor faça a obra na sua vida, Pai. Também a pedimos, Senhor, a tua bênção sobre aqueles que ofertaram no seu templo, ó Deus. Ofertaram também com as suas posses para que possamos continuar de portas abertas, anunciando o teu reino, ó Deus. E Senhor, venha nos guardar e nos levar em paz para nossos lares. Te agradecemos, ó Pai, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.
apostólica é a primeira vez que eu vou ministrar, tá? Que a graça e o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo venham estar com todos vocês, hoje, para todos, sempre. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém, porque Deus